meditando em Isaías, capítulo de número 40 e versículo de número 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nessa oportunidade eu quero trazer uma mensagem para o teu livro espiritual, para o nosso crescimento espiritual, não é? Tendo em vista que o dia de hoje foi um dia muito abençoado e eu estou aproveitando o ensejo para nós terminarmos aqui esta noite com a mensagem gloriosa da palavra de Deus. E escolhemos Isaías. Isaías é um profeta do Antigo Testamento, o profeta messiânico que profetizou cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Vem o profeta Isaías para trazer uma mensagem falando sobre quem seria Jesus, né? E o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Os 33, na verdade antes, os 33 primeiro digo, fala justamente de tudo aquilo que era o passado. Os 33 posteriores já vem falando então a respeito do nascimento vindouro de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós não tivéssemos, segundo alguns teólogos chegam a dizer assim, se nós não tivéssemos, por exemplo, os demais livros da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e tivéssemos somente Isaías, por certo nós teríamos como entender sobre salvação, sobre pecado, sobre o inferno, enfim, tudo aquilo que a Bíblia trata dentro do seu compêndio, esboçando para nós uma vez mais todas as doutrinas elementares da fé cristã. E a Bíblia diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu quero nessa oportunidade falar sobre 3 forças que todo crente, todo cristão precisa para ter êxito, para ter sucesso, para vencer, para desvencilhar de toda sorte de embaraço que o inimigo propõe e às vezes até coloca no caminho. Nós observamos que a Bíblia diz assim: os que esperam no Senhor. Esperar é uma característica daqueles que confiam, daqueles que têm um equilíbrio emocional. Esperar é também para aqueles que crêem nas promessas de Deus. A Bíblia diz assim, no livro do Salmo, de número 40, quando nós observamos que Davi diz assim: esperei com paciência. Esperar já não é brincadeira. Esperar implica, nós estamos falando sobre esse equilíbrio emocional, mas esperar também tem um outro tipo de implicação, que é principalmente quando você tem certeza. Ninguém espera aquilo que não tem certeza. Ninguém vai esperar aquilo que, por certo, ele não confia. Então, a palavra esperar, que vem de ter esperança ou confiar diligentemente no Senhor, significa que toda pessoa que espera, ele sabe que vai receber a sua bênção e sua vitória. Então a Bíblia diz assim: mas os que esperam no Senhor. Todavia, é importante salientar, é importante dizer que nem todos esperam, Então, mas a Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão. É uma coisa interessante. O renovo de Deus para a nossa vida. Nós estamos sempre carecendo de Deus em algumas áreas, de aspectos da nossa vida cristã. Mas quando se trata exclusivamente aqui, os que esperam no Senhor, ou seja, eles não esperam em outra pessoa, eles não esperam no seu beneplácito, eles não esperam, por exemplo, no seu próprio mérito, mas os que esperam no Senhor. Senhor aqui é Kyrios. Senhor aqui é o Senhor da minha alma. Senhor aqui é o Senhor do meu coração. Senhor aqui é o Rabi da Galileia. Senhor aqui é o Rabone, que é mestre da minha alma e do meu coração. Então, aqueles que esperam no Senhor, você tem esperado em quem? Algumas pessoas esperam, às vezes, num político, às vezes esperam, por exemplo, em um governo, às vezes esperam no homem, às vezes esperam, ou confiam e ficam esperando que outras coisas mais venham trazer soluções para a sua vida.
Mas a Bíblia é muito enfática em dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Interessante. Esse renovo que nós queremos enfatizar nessa oportunidade é aquele renovo em pelo menos 3 aspectos, ou 3 fases distintas da vida. Primeiro, nós precisamos de um renovo para a nossa mente. A Bíblia fala muito sobre isso. Uma mente renovada. De quando em quando eu fico vendo que o meu HD começa a querer travar, porque já são mais de 30 anos pregando a palavra de Deus. E às vezes eu fico pensando que a gente tem que pedir, porque de vez de quando em quando algumas coisas começam a gente esquecer. Isso pelo fato do tempo, né? E então, quando nós precisamos pedir a Deus: Senhor, renova a minha mente. Mas a Bíblia não diz só de renovar a mente. A Bíblia fala também que nós precisamos, o homem interior precisa de renovo. Nós precisamos também de renovo num outro aspecto, que é renovar a nossa esperança. Quantas pessoas que às vezes sentem a esperança demorada, e isso enfraquece o coração. Mas também, além desse renovo, que o Senhor renove também a promessa. Essa promessa de que todas as coisas que estão contidas na Bíblia como promessa de Deus, e eu nunca contei, mas alguém chega a dizer que são mais de 8.000 promessas. Tem uns que exageram, falam que são 32.000 promessas. Todavia, nós sabemos que existem promessas que são promessas direcionadas ao coletivo, isso é, o corpo de Cristo. Outras promessas que são direcionadas justamente à unidade das igrejas, na igreja, porque o Senhor ama as unidades da igreja. Outras vezes nós vemos promessas que são efetivamente promessas genéricas, e às vezes nós temos promessas também que são muito pertinentes, ligadas a toda a igreja, e eu digo a igreja universal. Igreja universal, quando eu estou enfatizando a igreja em todo o mundo. Então, existe igreja, existe, melhor dizendo, promessas que é para o todo. Existem promessas que às vezes não é para o todo, mas existe promessas que é simplesmente promessas que são genéricas. Existem promessas que às vezes não são genéricas, mas existem promessas que são muito seletivas para aquele grupo exclusivo de pessoas. Existe promessa para o solteiro? Existe. Existe promessa para os casados? Existe. Existe promessas, por exemplo, para uma única pessoa? Existe promessa. A Bíblia, ela é repleta de promessas. E uma das coisas que me chama a atenção é que nós devemos de vez em quando falar: Senhor, renova minha mente, renova meu homem interior, renova a tua promessa, renova a esperança. Nós precisamos viver ininterruptamente de renovações. Isso é muito interessante. Eu, às vezes, chego a dizer para alguns alunos, quando nós estamos ministrando os nossos cursos, eu chego a dizer o seguinte: olha, a gente precisa sempre estar reciclando. Porque se você não recicla, eu uso essa palavra com muita nobreza. Essa palavra, quando nós falamos de reciclar, nós estamos falando, por exemplo, de você que já estudou, como eu digo, que às vezes o HD trava, de você destravar o HD novamente com esse renovo e começar naquele processo de aprendizagem novamente, porque isso é muito importante para a vida. Toda pessoa que não gosta e não quer ler, não quer conhecer, não quer aprender, ela começa a morrer. Então é para a vida toda o aprendizado. Você sabia que Jesus passou um terço do seu ministério, foi só ensinando? Ele não ficou só pregando. O ministério de Jesus está dividido em 3 partes, conforme está escrito em Mateus capítulo 4, versículo de número 23 e 24. Primeiro ele ensinava, depois pregava e depois curava. Isso é muito importante. Então essa área do ensino é uma área metódica, é uma área muito diligente, é uma área muito exclusiva, mas também é uma área em que nós precisamos estar sempre conectado com ler, reler e tornar a ler de novo, para que possamos entender aquilo que está escrito nesse livro-texto, que é a palavra de Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu descobri a pluralidade, por exemplo, da palavra forças. Não está no singular, está no plural. Isso significa que o Senhor, Ele pode e quer nos renovar em pelo menos 3 âmbitos, 3 dimensões da nossa vida.
Número 1, ele quer renovar as nossas forças físicas. E quando nós falamos de força física, é importante salientar, é importante enfatizar, é importante dizer sobre um personagem bíblico que nos chama muita atenção e representa muito bem a força física, que é Sansão. O livro de Juízes está repleto, por exemplo, dos atos de Sansão. O nome Sansão significa o pequeno sol, aquele que veio para brilhar em um tempo tempestuoso da história, principalmente de Israel, quando o tempo de juízo foi um tempo de crise, e Deus, na sua vontade, na sua presciência, na sua sabedoria, levanta Sansão para trabalhar, para, na verdade, ser o homem proeza daquele tempo, né? Porque com a sua força ele destruiu não só o templo de Dagon, mas também os filisteus da época com a sua própria morte. Né? Não vamos descer todos os comentários aqui, os pormenores da vida de Sansão, porque nós vamos deixar isso para uma outra mensagem. Então, Sansão representa força física. Mas é importante dizer que existem uns outros homens na Bíblia também que representam, que simbolizam força. Por exemplo, Jacó. Jacó é aquele personagem bíblico que lutou com o anjo no Val de Jaboque, não é? E para ele, porque primeiro começa com um homem, a luta dele, depois se transmuta num anjo, depois ele diz, não, eu estou lutando com o próprio Deus. E foi onde que o seu nome foi trocado de Jacó. O nome Jacó, a etimologia do nome Jacó significa, na verdade, significa aquele que segura o calcanhar. Quando ele luta, ele embrenha aquela luta no Val de Jaboque, então Deus troca o nome dele e dá-lhe um nome que é Israel, porque com o príncipe lutará com Deus. Esse processo é muito importante. Algumas pessoas me perguntam, e as perguntas são muito direcionadas a alguns temas, mas um desses, por exemplo. Jacó lutou com um anjo? Jacó lutou com um homem? Ou Jacó lutou com Deus? Eu sempre digo o seguinte, ele começa naquele Val de Jaboque, ele começa lutando com o homem, aí ele teve que esforçar um pouco mais e luta com o anjo, e de repente é nessa transmutação ele entendeu que estava lutando com Deus. Não significa exclusivamente que ele estava lutando com Deus, mas na transmutação, por ele ter que esforçar, por ele ter que ser um guerreiro naquele val, a Bíblia mostra então que quem pode trocar o nome é Deus. E aí ele diz, eu não te solto enquanto tu não me abençoares. E a bênção foi efetiva, a bênção foi grandiosa na vida de Jacó, da onde o nome dele é mudado para Israel, como príncipe lutará com Deus. Isso é muito interessante. Então a Bíblia, ela tem muitas curiosidades que a gente precisa ler devagar para entender, na verdade, o que é que Deus quer falar, o que é que Deus está dizendo através de algumas mensagens. Existem mensagens que eu aproveito isso aí para dizer que são mensagens para o todo, para o coletivo. Jesus mesmo nos ensina muito sobre isso. Às vezes a mensagem era para a multidão, às vezes não, às vezes a mensagem era só para uma mulher samaritana no poço de Jacó, às vezes era só para Nicodemos. Então a gente precisa classificar essas mensagens. Existe mensagem que é para a multidão, que está com fome de pão e peixe. Existe mensagem que é só para os 12. E existe mensagens na Bíblia que é justamente para uma única pessoa. Todo evangelista, e é claro, aqueles que são criteriosos com a Bíblia Sagrada, eles precisam estar fazendo esse mergulho exaustivo, criterioso, sempre digo, para que você possa entender então todos esses pormenores e estar mais habilitado para manusear a palavra de Deus. Vamos lá, primeira força física que nós encontramos aqui, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Forças no plural. Primeira força, força física. Segundo tipo de força que o nosso Deus quer renovar em nós, força moral. Quando nós falamos de força moral, eu preciso apoiar o que eu estou falando à luz da Bíblia. Eu encontro um homem que era filho de Jacó, que foi para a cova, que passa uma caravana de ismaelita, e conforme está registrado no capítulo 37 de Gênesis, capítulo 37, versículo 5, depois que ele conta o sonho dos seus irmãos. E Deus permite então que ele vá para a cova do desapontamento, a cova das dores, a cova dos traumas, cova. Eu não sei qual é a tua cova, mas eu sei que Deus às vezes permite. Não significa que Deus aprova. Gente, nós precisamos entender.
Às vezes Deus permite algumas coisas, não significa que Ele está aprovando. Ele permite para ver a nossa reação diante das circunstâncias. Então, a Bíblia nos mostra, por exemplo, que ele foi para a cova. Cova do desapontamento, cova das frustrações, né? Principalmente de quando em quando acontece que as nossas expectativas elas são frustradas. E Deus permite isso. Mas a Bíblia está dizendo que passou uma caravana de ismaelita. Tudo na Bíblia é lindo, né? Tinha que ser uma caravana. Maior. Deus sempre vai colocar para te dar o afago necessário, para te abençoar, para te ajudar no momento dos maiores desafios da sua vida. Deus vai colocar alguém que tem aliança com Deus, ou seja um filho de Abraão pela fé. Guarde muito bem isso que eu estou dizendo. E aí a Bíblia diz então que José, ele representa muito bem essa força moral. Foi para o Egito e nós sabemos que lá ele foi tentado, mas não caiu em tentação. Ele foi tentado no Egito. José nunca foi escravo. Guarde bem isso. Nunca foi escravo, por exemplo, das suas angústias. Ele nunca foi escravo do ódio dos seus irmãos. Pelo contrário, a leitura que José faz ali é que foi o próprio Deus que trabalhou, olha que coisa tremenda, como interpretar as circunstâncias, os momentos delicados da vida. José leu, fez uma leitura diferente. Olha, Deus permitiu que eu viesse para o Egito, porque o Egito precisava daquele bálsamo, né? Que aquela caravana de ismaelita, conforme Gênesis capítulo 37, estava passando por ali levando o bálsamo. O bálsamo ali representa a ferida daquele povo. O bálsamo representa a cura para o Egito. O Egito está, além de muitas dores, além de muitas feridas emocionais, feridas que não cicatrizam por si só, feridas por causa do ódio, feridas por causa da maledicência, feridas por causa do tititi, feridas por causa de tantas outras coisas. Não obstante a isso, José chegou ali com bálsamo. E o bálsamo, aquela resina do bálsamo, é algo assim tremendo, porque cheirava muito, né? Eu imagino ele saindo da cova, subindo na carruagem dos ismaelitas, indo para o Egito, e aquele cheiro daquela árvore. Para aqueles que não sabem, o bálsamo, ele, principalmente aquela região que dava o bálsamo ali, se não me falha a memória, a região de Tisbé, né, de onde vem Elias, o tisbita, era uma região montanhosa de muitas pedras, pedregulhos, e ali dava aquele bálsamo, e o bálsamo é uma árvore de aproximadamente 30 metros de altura, e ele dá essa resina que é muito cheirosa, né? Então, aonde passava José com a caravana de ismaelita, ia também naturalmente aquele cheiro aromático, agradável, para aquele lugar fédido que é o Egito. O Egito simboliza o mundo. E em terceiro lugar, nós precisamos entender que além da força moral de José, além da força física de Sansão, existe um outro, terceiro tipo de força, que é força espiritual. E aí nós precisamos apoiar, por exemplo, a nossa fala na vida de Daniel. Daniel é o exemplo, é o tipo, né, de pessoa, de servo de Deus, de cristão, de crente, que tem uma vida de comunhão restrita com Deus. Isso é muito importante. Ele tem uma vida, embora todas as atividades que lhe conferia ali, todas as atividades de Daniel, porque ele tinha as províncias que tinha que administrar, a Bíblia fala que ele abria a janela. É interessante isso.
no capítulo 6 de Daniel. Abria as janelas e orava ao Deus de Israel. Interessante, porque a Bíblia fala lá em Mateus assim: fecha a porta. Mas a mesma Bíblia vai dizer, por exemplo, em Daniel, abre a janela. Mateus capítulo 6 fala assim, fecha a porta. Mas em Daniel capítulo 6 diz, abre a janela. Abra as janelas da alma. Feche a porta para tudo aquilo que não presta. Corte vínculo a partir de hoje com aquilo que você sabe que vai trazer para você momentos de tristeza, de agonia, de angústia. E abra as portas. Ou melhor, abra as janelas da tua alma. É interessante quando nós falamos da janela, porque a arca tinha 3 compartimentos. E é lógico que os animais ficavam mais na parte de baixo, que representa também o corpo, a alma e o espírito, simbolicamente falando. Mas a arca de Noé, conforme está escrito em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1, eu fico assim por demais feliz por saber que Noé não podia abrir e nem fechar a porta, porque as chaves estavam na mão do Deus Todo-Poderoso. Todavia, nós entendemos que ele poderia e podia abrir as janelas. Olha só que coisa interessante. A arca não tinha leme. É um outro assunto para nós meditar. Guiada pelo Espírito Santo. Eles não sabem de onde vem, como diz o vento. Jesus falando para Nicodemos. E nem para onde vais. Todavia, precisamos entender, mais do que nunca, que um homem de força espiritual é uma pessoa de vida consagrada. Pessoa que busca a Deus, que fala com Deus, que vive com Deus. E quando eu oro, eu fecho os meus 2 olhos físicos para os meus 2 olhos espirituais abrirem. Feche a porta. Abra a janela. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Como está você nesse dia? Está se sentindo fraco? Quase que fracassado? Como está se sentindo você? Sem vigor? Sem força espiritual? Sem força moral? Ou quem sabe por causa de uma enfermidade, sem força física? Eu quero aproveitar esse ensejo e fazer uma oração por sua vida, suplicando da parte de Deus uma bênção toda especial para você nessas 3 dimensões, nesses 3 ângulos, nessas 3 fases, nesses 3 estágios. Ore comigo nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus. Te agradecemos pela Tua palavra, a Tua palavra que é viva, eficaz, Tua palavra que é santa, Tua palavra que dirige, Tua palavra que norteia, Tua palavra que é mel, Tua palavra que é bálsamo, Tua palavra que cura, Tua palavra que levanta, Tua palavra que é escudo e broquel, Tua palavra que é martelo, Tua palavra que é água, Tua palavra que é fogo. A Tua palavra, Senhor, que faz com que nós possamos, cada dia mais, estarmos convictos de que sem a mesma nós não conseguimos prosseguir. Como a Tua palavra mesmo diz em João, sem mim nada podeis fazer. Jesus, o Senhor é a palavra é o verbo é a palavra. Portanto, ó Deus, nós liberamos uma palavra de cura nessas 3 áreas efetivas que estamos aqui ministrando a Tua palavra. Senhor, nós ministramos sobre a vida física deste homem, desta mulher que está acamado. Quem sabe a farmacopeia não resolveu, mas o Senhor é que tem a última palavra. Toque para restaurar, toque para dar vida, toque para levantar, toque para sustentar, em nome de Jesus. Senhor, quem sabe é na vida, Senhor, emocional, mas quem sabe também, Senhor, não é somente na alma, mas quem sabe está tendo feridas, Senhor, no corpo, dê saúde para o corpo, toque nesse corpo, Senhor, e que o Senhor possa dar vigor novamente, a revigorar os tecidos desta tua filha, do teu filho. Nós oramos para que o Senhor dê força física, força espiritual e também, Senhor, força moral. Desperte o teu povo. Desperte a tua igreja para buscar a tua presença, como Daniel buscou em Babilônia. Desperta o teu povo para fazer leituras diferenciadas, com interpretação, à luz do teu Espírito Santo,
como aconteceu com José diante daquele calabouço, diante daquelas agruras, diante daquelas tempestades, ó Deus. Alamanto e Camassé. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo, Senhor, a tua bênção, a resposta, e que possamos ter um dia a mais abençoado, festivo, cheio de alegria, de contentamento e disposição. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de nos seguir nas principais plataformas e também redes sociais. Eu conto com você. Lembrando que nós temos 3 livros escritos na plataforma Clube de Autores. Dê uma passada lá, dê uma olhadinha, né? Se sentir no seu coração, adquira. Adquira para o teu crescimento espiritual, adquira para abençoar o ministério nosso. E assim eu te agradeço, é claro, do fundo do meu coração. Também se inscreva no nosso canal no YouTube e nas principais redes sociais. Siga no Instagram, né? Nos dê a honra de você estar se inscrevendo no nosso canal. E um mês abençoado no nome de Jesus. Deus